Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre princípios financeiros. Nesse vídeo, a gente vai conversar mais especialmente sobre os princípios da parte da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tocam especialmente a matéria financeira. Nos outros vídeos, a gente conversou sobre aqueles dispositivos constitucionais que regulam princípios que estão esparsos ao longo de toda a Constituição Federal, mas que norteiam toda a atividade financeira do Estado. E por isso, é muito importante vocês compreenderem que todas as vezes que a gente for estudar o direito financeiro, como eu já falei várias vezes, vocês precisam começar esse estudo a partir da nossa Constituição Federal inteira. Não dá para a gente querer simplesmente estudar, vou estudar direito financeiro e aí eu vou pegar a parte da Constituição a partir do artigo 145 e tá tudo ok. Não, não tá tudo ok, porque a gente precisa conceber toda a Constituição Federal e, a partir daí, fazer um estudo mais acurado desse direito financeiro, tendo a noção básica de toda a estrutura constitucional brasileira. Eu vou apresentar aqui para vocês os slides para a gente seguir conversando, tá? Bem, dentro dessa parte dos princípios constitucionais financeiros, o primeiro princípio que a gente precisa estudar com um cuidado maior é o princípio da estrita legalidade. Como eu falei para vocês desde o primeiro vídeo que eu estou falando sobre princípio constitucional financeiro e tributário, eu falei para vocês que norteia toda a atividade financeira e tributária o princípio da estrita legalidade. Isso acontece por conta das previsões do artigo 5º, no inciso 2º, e todos os outros que importam em garantia ao nosso direito individual à propriedade privada. E ainda porque a própria Constituição estabelece que o nosso orçamento público, pelo artigo 65, ele é concebido a partir de leis que vão regular todo o planejamento financeiro, toda a forma como a receita pública vai ser recebida pelos cofres públicos e a forma como ela vai ser atrelada a determinadas despesas para que essas despesas sejam realizadas. Mas vejam que nesse slide especialmente, lá no final eu coloquei um pontinho que trata da reserva legal. O que é isso? Estudar o princípio da estrita legalidade em matéria financeira não é simplesmente pensar assim, todo tributo precisa, para ser criado, ter uma previsão legal. Ele só pode ser criado por lei. Todo o orçamento público tem previsão nas leis orçamentárias, que, como eu já disse para vocês várias vezes, são principalmente três: a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Não é simplesmente isso, porque, na verdade, quando a gente fala em reserva legal, a gente está tratando de um plus, um aumento, uma qualificação desse princípio da estrita legalidade. Ele não é simplesmente qualquer previsão legislativa, mas ele é a previsão legislativa que seja adequada do ponto de vista constitucional para tratamento de determinada matéria. Então, eu vou dar alguns exemplos para esclarecer um pouquinho isso que eu estou falando para vocês. Vejam, todas as vezes que a gente quiser procurar prazos prescricionais ou decadenciais em matéria tributária, nós temos que ir atrás dessa informação no Código Tributário Nacional. Por que isso? O Código Tributário Nacional, ele é editado e entra em vigor antes da Constituição Federal. Apesar disso, ele é recepcionado pela Constituição Federal como uma norma geral em matéria tributária e, por isso, ele é alçado à categoria, embora ele seja um decreto-lei, ele é alçado à categoria de lei complementar. Por que isso?
Porque a gente tem uma previsão na Constituição que estabelece que normas gerais em matéria tributária, assim como prazos prescricionais e decadenciais, só podem ser veiculados por leis complementares. E o que que isso impacta absolutamente em matéria financeira ou em matéria tributária? Vejam só, vocês lembram no último vídeo que eu comentei com vocês quando eu estava falando sobre a súmula vinculante 21, e aí eu disse para vocês que antigamente a Receita Federal, que hoje é a Receita Federal do Brasil, ela era só Receita Federal. E o INSS, que trabalhava com a organização, fiscalização, instituição de todas as contribuições sociais, que é a nossa Previdência Social, ele era uma autarquia federal, ele era um órgão autônomo da União. E aí, por conta disso, ou seja, ele fazia parte da administração indireta, né, que vocês estudaram lá em direito administrativo. Por conta disso, ele tinha uma lei própria que regulava, essa lei ainda vigora, só que ela teve algumas alterações ao longo do tempo, porque ela agora, esse órgão todo, que era uma autarquia federal, passa para dentro da Receita Federal, que aí se cria a Receita Federal do Brasil, e com isso, nós não temos mais a autarquia e Instituto Nacional do Seguro Social, que era o INSS. Mas o que que isso tem a ver com a reserva legal? Vejam, essa lei que antigamente regulava o INSS, ela previa um prazo lá, ela era uma lei ordinária, tá? Ela previa um prazo de 10 anos para a cobrança das contribuições sociais. Pela Constituição Federal de 88, as contribuições sociais passaram a ser consideradas uma espécie de tributo. Portanto, todas as vezes que eu falo em tributo, eu estou falando em um gênero cujas espécies são impostos, taxas, contribuições de melhoria, outras modalidades de contribuições, e nessas outras modalidades de contribuições estão as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Aí vejam só, muitas pessoas começaram a entrar na justiça, inclusive alguns clientes meus, dizendo assim: olha, tá errada essa cobrança dessa contribuição social aí pelo INSS, quando eu pratiquei esse fato lá no ano 2000, aí quando chega em 2009 o INSS vem me cobrar isso, e ele diz que ele está certo porque tem um artigo lá na lei do INSS que diz que ele tem um prazo de 10 anos para me cobrar. Isso é inconstitucional, porque a Constituição Federal estabelece que os prazos prescricionais e decadenciais para cobrança de tributos são regulados por lei complementar. E essa lei do INSS, ela é uma lei ordinária. E aí essa galera toda começou a ganhar decisões judiciais nesse sentido. Por que que isso começou a acontecer, pessoal? Isso começa a acontecer exatamente pelo fato da reserva legal. É que não basta ser qualquer lei. Tem que ser a lei que está de acordo com o que está previsto na Constituição Federal. Então, a Constituição prevê que prazos prescricionais e decadenciais em matéria tributária só poderão ser veiculados, só poderão ser instituídos através de leis complementares. Quer ver outro exemplo? O artigo 148 da Constituição, depois vocês vão lá dar uma olhadinha nele. Ele possibilita à União Federal a criar uma modalidade, um tipo de tributo chamado empréstimo compulsório. Lembram que ainda há pouco eu falei para vocês que tributo é gênero cujas espécies são impostos, taxas, contribuições de melhoria, outras modalidades de contribuições e empréstimos compulsórios. Aí isso é o que a gente chama de teoria pentapartite do direito tributário. A gente vai estudar ainda muito isso pela frente. Mas eu digo sempre para os meus alunos, se vocês me olharem pela rua de direito tributário, né? Se vocês me olharem pela rua e se lembrarem, lá vem aquela professora que ficava repetindo 500 vezes que tributo é gênero cujas espécies são impostos, taxas, contribuições de melhoria, outras modalidades de contribuições, empréstimos compulsórios, no final do semestre de direito tributário eu já me dou por satisfeita. Mas vamos lá. Então, o que que é essa reserva legal, né? No caso desse exemplo que eu ia dar para vocês dos empréstimos compulsórios. Nesse artigo 148, ele diz o seguinte: olha, União, se tu tiveres vivendo um caso de calamidade pública, uma guerra civil, tu podes criar essa modalidade de tributo, mas ela só vai poder ser criada através de lei complementar. Portanto, se a União cria esse tributo através de lei ordinária,
o tributo é inconstitucional. Vocês entenderam agora o que que é essa reserva legal? Então ele é uma qualificação do princípio da estrita legalidade. Basta estar previsto em lei? Não, tem que estar previsto na lei específica que tem previsão constitucional. Vamos adiante. Dentre esses nossos princípios financeiros, a gente ainda precisa estudar o princípio da anualidade ou periodicidade. Ele está previsto no artigo 165, inciso 3º da Constituição Federal, e ainda nos artigos 2º e no 34 da Lei 4.320 de 1964. Eu sugiro a vocês que quando vocês pararem o vídeo e forem estudar essa matéria, deem uma olhadinha lá nesses dispositivos todos que eu estou citando aí. Isso quer dizer que todas as vezes que eu for pensar em orçamento público, eu tenho que pensar que ele vai ter uma vigência anual. Ele tem uma periodicidade de 1 ano. E que todos os créditos que foram aprovados nessa lei orçamentária, para acontecerem nessa lei orçamentária, para serem usados nessa lei orçamentária, eles têm, portanto, também uma vigência de 1 ano. A não ser que, por força do artigo 167, parágrafo 2º, eles não sejam utilizados ao longo daquele ano, ao longo daquela periodicidade, ao longo daquele exercício, e aí eles sejam inscritos no que a gente chama, pode ser de restos a pagar, ou então eles podem ficar alocados como créditos excedentes e no exercício seguinte eles podem ser reabertos. Nesse próximo slide, a gente está vendo os princípios da anterioridade orçamentária. Ele está previsto no artigo 65, parágrafo 8º, e no artigo 167, inciso 5º, e parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal. O que é isso, pessoal? Isso quer dizer que a nossa lei orçamentária ela é sempre aprovada neste exercício para ela passar a vigorar no exercício seguinte. Então, a ideia é sempre essa. É óbvio que vocês vão ver, se vocês olharem, se vocês forem no Google fazer algumas buscas sobre alguns exercícios fiscais, até da União Federal, de anos anteriores, em que a gente estava vivendo uma desconfiança muito grande do ponto de vista político brasileiro, nós tivemos sim alguns exercícios em que houve uma transferência dessa aprovação dessa lei orçamentária para o ano posterior. Então, por exemplo, a gente estava num exercício de 2017, e aí a gente aprovou o orçamento de 2018 no exercício de 2018, quando na verdade ele teria que ter sido aprovado no exercício de 2017. De toda sorte, ele foi proposto no exercício anterior. As leis orçamentárias, elas são de iniciativa de propositura exclusiva do chefe do Poder Executivo, é só ele que tem o poder de fazer essa proposição. Então, assim, todas as vezes que a gente estiver falando sobre anterioridade orçamentária, o que a gente está falando é que a gente precisa ter um orçamento público que é aprovado no exercício anterior àquele em que ele vai ser efetivado. Mas eu tenho uma espécie de uma exceção prevista nas próprias leis que regulam o nosso orçamento público, que é a 4.320, principalmente, que são os chamados créditos adicionais. Eles são denominados, e créditos adicionais é uma nomenclatura genérica, que tem como espécies os suplementares, os especiais ou os extraordinários. A gente ainda vai estudar melhor isso quando a gente estiver na aula de despesa pública. O que isso quer dizer é que determinadas situações extraordinárias, especiais, podem acontecer no curso de um exercício. Então, vejam, nós estávamos rodando o orçamento de 2020 quando veio a pandemia, né? Quando ele foi aprovado em 2019, ninguém imaginava que nós íamos estar enfrentando em 2020 uma pandemia. Então, necessariamente, a Lei 4.320, ela abre essa possibilidade de manejo, de abertura desses créditos adicionais dentro da lei orçamentária, para suplementação, para fazer determinadas despesas extraordinárias que surgem de forma inesperada dentro de um orçamento público. A programação é um outro princípio financeiro que a gente precisa olhar com carinho. Ele está previsto no artigo 48, inciso 2º e 4º,
e no artigo 65, inciso 1º e parágrafo 4º da Constituição Federal. E ele também tem previsão no artigo 5º, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A ideia desse princípio é que a receita e a despesa pública, ela derive de objetivos, metas e programas que sejam pensados de uma forma mais duradoura pelo ente público. Daí porque nós temos 3 leis orçamentárias, e a primeira delas é chamada de Plano Plurianual. O que é esse plano plurianual, afinal de contas? A gente ainda vai estudar bem mais ele quando a gente chegar na parte do orçamento público, mas só para vocês terem uma ideia, ele é uma lei que é aprovada sempre no primeiro ano de gestão do chefe do Poder Executivo. Isso quer dizer que esse cara, quando ele assume a gestão dele, ele roda o primeiro ano da atividade funcional dele com base no plano plurianual do seu antepassado, do seu gestor anterior. Isso acontece porque, na verdade, o plano plurianual, como o nome está dizendo, ele tem uma vigência de 4 anos. Por quê? Porque nele é para conter os objetivos, as metas e os grandes programas do governo federal, ou do governo estadual, ou da prefeitura municipal. E aí esses programas eles vão sofrendo adaptações e regulações ao longo de cada exercício, de cada ano, a partir de outras 2 leis, que são a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, o que norteia toda a atividade financeira é a programação. Eu preciso me organizar politicamente para gerir essa máquina pública. Seguindo adiante, vamos aos princípios financeiros que envolvem a exclusividade. Artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal e o artigo 7º da Lei 4.320 de 1964. Esse princípio eu acho muito interessante, porque ele, assim, ele é bem para o nosso país, assim, porque a gente tem várias leis, como vocês sabem, vocês já estão no 4º ano de direito, já leram diversas leis, né, nesse caminho. Nós temos várias leis que, assim, no artigo 1º ele trata de sucessões, no artigo 2º ele trata de direito de família, no artigo 3º ele trata de alguma modalidade de empréstimo, na 4ª ele trata de regulação de atos de concorrência, enfim. É uma salada dentro de uma mesma norma. E aí, quando a gente está tratando de finanças públicas, não dá para essa salada acontecer, porque senão vai virar uma zorra generalizada a organização, o planejamento, a programação e a efetivação do nosso orçamento. Por conta disso, o princípio da exclusividade vem prever na Constituição Federal, eu acho curioso isso, porque isso tem que estar escrito na Constituição Federal, né? É como se a gente estivesse dando aula para os nossos legisladores, de dizer para eles assim: ei, Poder Legislativo, presta atenção, hein? Quando fores fazer as leis orçamentárias, que são as 3, o PPA, a LDO e a LOA, nela só pode ter matéria financeira. É isso que é o princípio da exclusividade. Eu não posso abrir uma lei orçamentária e no meio dela, numa lei orçamentária anual, ter uma previsão que envolva a matéria de sucessões, por exemplo. É incabível isso, é inconstitucional, esse artigo seria inconstitucional por força da previsão do artigo 65, parágrafo 8º da Constituição Federal. O princípio da universalidade ou da unidade quer dizer que toda receita e despesa dos poderes, inclusive a administração direta e indireta, devem constar em seu valor bruto na lei orçamentária. O que isso quer dizer? É que a Constituição Federal, lá no artigo 65, parágrafo 5º, e ainda nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 4.320 de 64, estabelece que a lei orçamentária anual, que eu falei para vocês é uma das modalidades de lei orçamentária, ela é aquela norma especificamente que precisa discriminar toda a receita pública e toda a despesa. Então é nela que eu, gestor, atrelo a despesa à receita. Nela existe uma coisa chamada dotação orçamentária, que é um número grandão, a gente ainda vai estudar um pouquinho mais ele, que identifica de onde é essa receita, que origem ela tem e para onde é que ela vai, que tipo de despesa eu vou realizar com essa modalidade de receita. E aí eu coloquei uma súmula para vocês darem uma olhada, não é uma súmula vinculante, mas é uma súmula 66 do STF que diz assim: é legítima a cobrança do tributo que houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro,
desse orçamento que ainda não está, tramitando. Isso envolve um pouco de princípio da anterioridade também tributária, que a gente vai estudar lá em direito tributário. Dentre esses princípios financeiros, a gente ainda tem o princípio da não afetação ou não vinculação da receita, que está previsto no artigo 167, inciso 4º e 9º da Constituição Federal. O que é esse princípio, gente? É assim, lembre que lá no início do vídeo eu falei para vocês que nós temos um conceito genérico de tributo, e que as espécies tributárias que nós temos no nosso ordenamento jurídico são 5. Vamos lá de novo: impostos, taxas, contribuições de melhoria, outras modalidades de contribuições e empréstimos compulsórios, certo? Pois bem, o princípio da não afetação ou não vinculação de receita, ele envolve exclusivamente os impostos. Por quê? Porque todas as outras modalidades tributárias são modalidades ditas afetadas ou vinculadas. Só os impostos são não afetados ou não vinculados. Então, todas as vezes que vocês pensarem assim, eu vou pagar o imposto sobre a propriedade territorial urbana, essa é uma receita que vai entrar nos cofres públicos desatrelada. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o prefeito, ele vai pegar o dinheiro do IPTU e ele vai decidir se ele vai construir uma escola, se ele vai reformar uma rua, se ele vai reformar uma praça, ou se ele vai usar para pagar o funcionalismo público dele. E onde é que vai estar onde é que ele vai atrelar esse recurso desse IPTU? Na lei orçamentária. É a lei orçamentária em que ele vai dizer, vai entrar tanto mais ou menos de IPTU no ano que vem, e eu vou gastar com esse programa, com esse programa ou com esse programa, e faz essa relação de inter-relação pela lei orçamentária. Mas olha só, eu falei para vocês que os impostos têm como característica a não afetação ou a não vinculação. Isso quer dizer que a lei que cria esse tributo, ela, quando cria o tributo, ela não diz para onde é que ele vai. Ela não diz qual é a finalidade desse tributo, como é que ele tem que ser gasto. É diferente das outras modalidades, por exemplo, a taxa. A taxa, ela só pode ser criada em 2 situações: pelo exercício regular do poder de polícia do Estado, ou então pela prestação de um serviço público divisível, que eu consiga individualizar o quanto de serviço está sendo prestado para uma determinada pessoa e com isso eu consigo cobrar essa taxa. Mas isso é uma característica do tributo, já é assim por previsão constitucional, por previsão no Código Tributário Nacional. Então, ele é um tributo que, quando nasce, ele já nasce afetado ou vinculado. Eu que estou cobrando aquela taxa, eu, gestor público, não posso pegar o dinheiro da arrecadação daquela taxa e colocar e construir uma escola. Não posso pensar em um outro programa de distribuição de renda para usar aquele recurso, não dá para eu fazer isso. E nem posso fazer isso na minha lei orçamentária. Na minha lei orçamentária, ela tem que refletir exatamente a previsão de origem daquela cobrança, daquele tributo, daquela instituição, daquele tributo. Ok, tá? Isso é tudo verdade, só que vírgulas, porque dentro da nossa Constituição nós temos diversos dispositivos que, na verdade, fazem vinculações ainda ali em nível constitucional. Então, o que acontece? Quando essas leis que criam esses tributos todos, elas são leis infraconstitucionais, elas usam das competências que são atribuídas a cada ente da federação para a criação desses tributos, e a partir dessa competência, cada um desses entes cria a sua própria lei. Tá? Então, eu tenho um dispositivo na Constituição que diz que a União Federal tem competência para criar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, que é o imposto de renda. O imposto está criado? Não, ele não está. Vai ter que ter uma lei aprovada pela União, pelo Congresso Nacional, que vai criar aquele tributo, tá? Muito bem. Só que a Constituição, quando ela distribui essa competência para cada ente da federação criar o seu próprio tributo, ela também cria determinadas vinculações. E diz o seguinte: olha, parte da arrecadação do imposto de renda obrigatoriamente tem que ir para os estados e para os municípios. Que é esse primeiro itemzinho aí, esse primeiro tópico que eu chamei de repartição de receitas tributárias.
E aí, a Constituição também vem e diz para os estados: olha, estado, quando tu criares o ICMS, também esse ICMS, ele precisa ir uma parte dele para o município. A isso a gente está chamando de repartição de receitas tributárias, porque a própria Constituição assim estabelece, que eu vou pegar algumas receitas tributárias e eu vou repartir entre os entes. Além disso, a gente ainda tem outras vinculações constitucionais, como o mínimo que se deve gastar com educação no país, que tem previsão no artigo 212, o mínimo em saúde, que tem previsão no artigo 198, parágrafo 2º, que teve toda aquela discussão envolvendo teto de gastos, que foram a emenda constitucional de 2015, de 2016, depois a gente ainda vai chegar nisso aí, tá? Os créditos suplementares e as operações de crédito, elas têm uma vinculação também por força do artigo 65, parágrafo 8º, a emenda constitucional número 01 de 1994, que criou o Fundo Social de Emergência, a vinculação de impostos estaduais e municipais para a garantia do débito em face da União Federal, que é estabelecido pela emenda constitucional número 03 de 1993. O que é isso aí, pessoal? Essa vinculação de impostos estaduais e municipais para garantia de débito é o seguinte: eu sou um estado ou eu sou um município e eu estou precisando muito de um empréstimo. E aí eu vou lá na União e peço um empréstimo para a União. E a União diz assim para mim: Eras, eu tenho que ter alguma garantia de que tu vais pagar esse débito, né? Então vamos fazer assim? Vamos pegar uma parte da tua receita, dos teus tributos e deixar como garantia desse débito. Então isso é permitido a partir da emenda constitucional número 3 de 1993, e ela nada mais é do que uma vinculação de impostos. Por fim, a DRU. A DRU, ela é o contrário, ela é a desvinculação de receitas da União. Ela tem previsão no artigo 76, 76A e 76B dos atos de disposições constitucionais transitórios. E aí, como ela está lá nos atos de disposições constitucionais transitórios, ela era, na verdade, para ser transitória, né? Só que ela foi ficando, e ela permanece até hoje. A DRU, ela é o seguinte, pessoal. As contribuições sociais, como eu falei para vocês, elas são uma modalidade de tributo vinculados ou afetados a quem? A Previdência. Elas são cobradas para custeio da Previdência Social. Só que aí, num determinado momento da nossa história, se pensou assim: nossa, mas é tanto dinheiro, né, que a Previdência arrecada. Será que a gente não pode pegar uma parte desse recurso da Previdência, desatrelar dela e colocar para o gestor público poder manejar esse recurso a partir de outras políticas públicas, tirando desses cofres, digamos assim, separados para a Previdência Social, e fazer outras coisas com esse dinheiro a partir da lei orçamentária? E aí isso foi autorizado e reautorizado e está autorizado até hoje, que é a chamada DRU, é Desvinculação de Receitas da União. Então é quando eu pego parte das contribuições sociais que são vinculadas originariamente, desvinculo e entrego para o Poder Executivo fazer uso em outros programas, em outras despesas públicas. Observem bem, quando a gente estava passando essa última reforma da Previdência, boa parte do pessoal que trabalha dentro da área previdenciária da União, os sindicatos todos, as associações de servidores, construiu um vídeo, inclusive, que ficou circulando nas mídias sociais, em que eles discutiam a necessidade real da reforma da Previdência, considerando a existência da DRU. E eles diziam assim: será que se a gente simplesmente não acabar com a DRU, a gente não resolve o problema da Previdência Social? Porque o problema da Previdência Social é que ela não tem caixa suficiente para pagar todas as aposentadorias que estão em vigor hoje e que ainda vão entrar em vigor daqui a um tempo. Isso acontece porque nós temos uma densidade populacional que envolve hoje já um número de idosos significativos, e isso tende a crescer, né? Até pela evolução da ciência, enfim. E que faz com que hoje nós todos conheçamos pessoas de 80, de 90 anos que estão no nosso convívio, e isso era uma realidade que antigamente não existia. Esse é um fato, e nós precisamos adequar a nossa vida orçamentária ao fato da vida real, não é verdade? Bom, o certo é que
eu realmente não acredito que sem a reforma da Previdência, nós teríamos condições de simplesmente com a DRU resolver o problema da Previdência. Mas o que eu acredito é que se a DRU deixasse de existir e nós retornássemos a contribuição social à origem dela, de destinação, que é o custeio da Previdência Social, nós certamente diminuiríamos consideravelmente o rombo da nossa Previdência Social. Isso, de novo, é uma questão de política financeira que precisa ser deliberada, discutida amplamente, mas a União não quer. Por que que a União não quer? Sai presidente, entra presidente e a União não quer. Isso acontece, imaginem, desde o Fernando Henrique, passa pelo Lula, não é uma questão partidária, entendem? É que assim, como vocês viram aí nesses pontinhos que eu destaquei, nós já temos um orçamento que é extremamente vinculado, né? Por quê? Porque nós temos previsões constitucionais que estabelecem mínimos para serem gastos em determinados setores, com determinadas regras. Isso gera, de fato, uma amarra orçamentária. Hoje dizem que em torno de 80% a 90% do nosso orçamento é totalmente comprometido com essas vinculações constitucionais e sobrando uma margem de escolha de política pública muito pequena para o gestor, não é? De toda sorte, e é por isso que a União não tem qualquer interesse nunca, mesmo trocando sempre de partido, de político, enfim, de gestor, na exclusão da DRU, porque ela é um mecanismo que o poder executivo tem hoje para poder trabalhar com algum recurso de uma forma mais liberada. A grande questão que eu sempre coloco para os meus alunos pensarem é, de fato, será que a gente precisa de tantas amarras assim constitucionais nesse orçamento? Ou será que nós teríamos um orçamento mais organizado e políticas públicas melhor desenvolvidas se a gente não tivesse todas essas amarrações, não é? Bom, mas isso é conversa para um outro momento. Ainda dentro dos princípios financeiros, a gente tem que estudar o equilíbrio financeiro orçamentário, que está previsto no artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer que toda vez que a gente vai pensar na lei orçamentária anual, a gente tem que pensar, primeiro, que ela é uma lei que eu vou aprovar nesse exercício para ela ter, essa é a regra geral, tá, pessoal? Para ela passar a ser executada no exercício seguinte. Só que aí, olha só, eu estou, então, trabalhando com possibilidades, tá? Então, eu estou presumindo que eu vou aferir um determinado valor de receita. E aí, se eu aferir, se isso se confirmar, eu vou lá no próximo exercício, é uma lei que eu digo futurística, assim. E se isso se confirmar, ok, eu vou poder realizar essa despesa a partir do que está ali organizado. Mas e se no meio do curso desse meu orçamento, aquela receita toda que eu previ que ia acontecer, ela na verdade não aconteceu? Eu vou ter então que repensar essa minha lei orçamentária para que haja um equilíbrio financeiro e orçamentário no final desse exercício. O que acontece é que no final do exercício, lá em dezembro, quando eu for fechar essa minha prestação de contas, o que entrou efetivamente de dinheiro, o que estava previsto originariamente, eu tenho que provar que de fato entrou, e se não entrou, eu tenho que mostrar que não entrou, e o quanto foi que não entrou. E ainda que eu gastei exatamente o que eu tinha previsto lá em janeiro e que entrou, ou que eu gastei menos, porque na verdade não entrou tanto recurso assim. Ou seja, eu tenho que manter o equilíbrio financeiro ou orçamentário dentro dessa minha prática financeira. Os tribunais de contas, eles fazem uma análise muito acurada em relação a esse equilíbrio financeiro e orçamentário, e isso pode gerar uma reprovação de contas do ordenador, que eles denominam de conta agente ordenador, é o nome da irregularidade. Por que eles chamam de conta agente ordenador? Porque ela importa essa irregularidade em uma determinação dos tribunais de contas para que aquele ordenador de despesa que não observou esse equilíbrio orçamentário, ou seja, que ele gastou mais do que ele tinha previsto, mais do que ele recebeu no final do exercício, que ele devolva aos cofres públicos aquele valor que ele gastou a mais. Então, vejam o problema que isso pode gerar para um gestor.
Então, esse equilíbrio financeiro e orçamentário, ele precisa ser muito bem observado quando da realização das receitas e do orçamento público como um todo. O princípio da economicidade está previsto no artigo 70 da Constituição Federal. E aí, sobre isso, eu quero fazer 2 comentários. Primeiro, vocês podem pensar assim: "Nossa, mas a professora falou que agora ela só ia começar a comentar os artigos a partir do 145 e diante, e de repente ela voltou para o 70, que é lá no início da Constituição". Por que isso? Porque esse artigo 70 aí, pessoal, até o artigo 75 é que trata da regulação do controle externo das contas públicas. Esse controle externo, ele é realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. E um dos pontos que o Tribunal de Contas tem que observar é a economicidade das despesas públicas, dos atos realizados pelos gestores. Vocês podem pensar assim: "Ah, mas você já falou várias vezes, professora, que a gente tem que estudar direito financeiro olhando do ponto de vista do âmbito público, que a gente não pode pensar com a cabeça do setor privado aqui, que tem como base fundamental o lucro, e aqui a gente não tem que ter lucro". Veja, eu não estou falando de lucro, eu estou falando de economicidade. A economicidade envolve o conceito de que eu preciso gastar da melhor forma possível esse dinheiro público. Isso quer dizer que eu tenho que buscar uma economia ao fazer contratações de serviços ou de produtos, fornecendo os melhores serviços e os melhores produtos da forma mais econômica possível. Por essa razão é que um mecanismo que as contratações públicas utilizam é a regra do menor preço, que tem previsão lá na Lei 8666, né, na Lei de Licitações e Contratos. Em que pese nem sempre seja razoável utilizar o menor preço, seja o melhor para ser utilizado o menor preço, o que o gestor tem que se preocupar é que, para ele não usar a técnica do melhor preço, ele tem que provar que é economicamente mais viável ele comprar um produto ou adquirir um serviço que seja um pouco mais caro, mas que economicamente seja mais viável para a administração pública. Então, por isso é que há a previsão desse princípio da economicidade. A especialização da receita está prevista no artigo 167, inciso 6º e 7º e parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 5º da Lei 4.320 de 1964. Tem um errozinho aí nesse slide. Bom, pessoal, nessa especialização da receita, o que esse princípio quer dizer é que a receita ela tem que estar toda discriminada na lei orçamentária. Então, é esse item que eu coloquei embaixo, dotação, que é uma discriminação de créditos por órgão e prazo para a efetivação das despesas. Lembram que eu falei para vocês que a gente ainda vai estudar com mais calma essa questão da dotação, que é um número grandão, que discrimina os créditos. Por quê? Porque é um número que ele identifica aquele dinheiro, ele é de que órgão? Ele é da Secretaria de Saúde, ele é da Secretaria de Educação, entendeu? E aí cada númerozinho nesse número grandão identifica alguma coisa para discriminar esse crédito. E aí isso a gente chama de dotação orçamentária, que é esse número grandão que tem que estar escrito nas leis orçamentárias. E depois, essa dotação ela vai ser reproduzida no processo licitatório, no processo de aquisição de bens e serviços pela administração pública. Então, um ponto muito importante naquilo que vocês devem ter estudado lá em direito administrativo, que é chamado de fase preparatória da aquisição do bem ou do serviço, é quando porque assim, olha só, para eu começar, eu estou na administração, aí eu quero comprar computadores para distribuir para os servidores da UFPA, que trabalham na secretaria de direito, da faculdade de direito, para eles poderem, a partir de agora, realizar o seu home office dentro da sua casa, sem precisar ficar usando o seu computador pessoal. Aí eu preciso dar início a esse processo de aquisição. Isso tudo vocês já estudaram lá em direito administrativo na parte de licitações e contratos. Eu só estou rememorando para a gente chegar nessa fase da dotação no meio desse processo aí. Então, eu vou fazer um ofício para o setor de compras da universidade, dizendo: olha, eu preciso de 5 computadores
de notebooks. E aí eu especifico como é que eu quero esse notebook, ele tem que ter tanto de HD, enfim. E aí digo para o que é, justifico a aquisição e peço então para o setor de compras providenciar essa compra. Dentre todos os itens que vão envolver essa compra desse produto, um deles vai ter que, em algum momento, ir para o setor financeiro da reitoria, esse meu processo, e o setor financeiro vai dizer assim: a dotação orçamentária no número tal, aí ele vai colocar o tal do número grandão lá, que a gente ainda vai estudar como é que esse número é formado. E aí ele vai dizer, então, de onde é que vai sair o recurso para comprar esses equipamentos todos. Então, é isso que a gente chama de especialização da receita. Isso está previsto onde, pessoal? Lá na nossa lei orçamentária. Então, a lei orçamentária da União já tinha um destaque para as autarquias que envolvem as universidades. A UFPA é uma autarquia federal, e aí no orçamento da UFPA, desculpem, já tem uma dotação lá, um número específico para aquisição de bens de informática. O artigo 20 da Lei 4.320 de 64 excetua a especialidade, permitindo dotações globais para programas especiais. Então, essa é uma possibilidade de eu ter uma dotação maior, que vai envolver, por exemplo, o que a gente chama de reserva de contingência. Eu vou pular isso aí, porque a gente ainda vai conversar sobre despesa de capital e reserva de contingência nas aulas de receita e de despesa. Bom, seguindo adiante, esses nossos princípios financeiros envolvem ainda o princípio do custo e benefício, ou custo e benefício. O que é isso, gente? É que assim, quando a gente tem que estudar direito financeiro, a gente tem que se preocupar em algumas regras gerais de direito financeiro que são previstas ao longo de toda a Constituição Federal, como eu falei para vocês. Quando a gente pensa em justiça do ponto de vista financeiro no nosso país, por força da Constituição Federal, do artigo 1º até o 3º, a gente fala, sobretudo, em justiça distributiva ou justiça de redistribuição de renda. E aí a gente tem alguns dispositivos na Constituição que tentam implementar de alguma forma essa justiça redistributiva, de forma a cuidar para que a administração, quando ela for realizar sua atividade financeira, ela observe que ela tem que cuidar de gastar com o menor custo possível, atribuindo o maior benefício possível à maior quantidade da população. Ou seja, ela tem que, eu vou prestar um serviço de saúde, então ela tem que atingir ao maior número possível de pessoas. E com o menor custo possível de realização desse serviço, de prestação desse serviço. Isso quer dizer que para ela ter o benefício, que é a distribuição da política pública, a distribuição do bem público, a prestação do serviço público, como eu falei também para vocês no primeiro vídeo que a gente conversou, a gente tem que sempre pensar nos custos dos nossos direitos, né? Então, se eu tenho direito amplo à saúde, com um serviço universal de saúde, como a gente tem previsto na Constituição Federal, isso tem um custo. É um benefício para toda a população, mas esse benefício tem um custo, eu tenho que pagar por ele. E quem é que vai pagar? Todos nós pagamos no momento em que nós contribuímos com o pagamento de determinados tributos, não é verdade? Então, vejam só, aplicar a justiça distributiva do ponto de vista do custo-benefício importa na observância de vários dispositivos constitucionais que desejam, que têm a finalidade precípua de reduzir as nossas desigualdades sociais. Essa é a finalidade maior do direito financeiro. Então, a gente tem, vejam só, eu coloquei alguns princípios aqui do lado que, na verdade, são utilizados para tentar implementar esse custo-benefício melhor. O princípio da capacidade contributiva, que é um princípio tributário, ele está previsto no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal, e ele é uma regra bem genérica que diz assim para o Poder Legislativo: olha, Poder Legislativo, quando tu fores criar tributo, tu tens que observar a capacidade econômica de cada pessoa de contribuir.
Tu não pode, portanto, criar o mesmo tributo para ser cobrado da mesma forma para todo mundo, porque nem todo mundo tem dinheiro para contribuir do mesmo jeito, não é verdade? Então, esse princípio trata da capacidade econômica dos contribuintes e que isso precisa ser observado no momento da criação dos tributos. Esses tributos também, quando eles são criados e quando são concedidos determinados benefícios fiscais, esses benefícios precisam observar a equidade, que é a isenção, a igualdade entre regiões, entre gerações, ou seja, de uma geração para outra, eu não posso conceder um benefício tributário que vai impactar numa geração futura. Por que isso? Porque a ideia é que todo o sistema financeiro trabalhe de forma a reduzir as desigualdades sociais. E olha, pessoal, como a gente tem um país desigual, não é verdade? Esse item aqui que está roxinho, ele é um vídeo da Folha de São Paulo sobre desigualdade social, que foi um estudo realizado até 2012. Ele é bem interessante e eu já deixei o link, ele é um vídeo que está no YouTube, ele só tem 2 minutinhos, eu já deixei o link dele no na minha página do YouTube para vocês darem uma olhadinha depois, tá. Então, quando a gente sair daqui, quando vocês desligarem esse vídeo, acabar, aí vocês dão uma olhadinha nesse vídeo que, na verdade, ele faz referência a esse meu slide aqui. E aí chegamos, finalmente, no princípio da transparência orçamentária. Ele está previsto desde a nossa Constituição Federal, no artigo 165, lá em 1988, parágrafo 6º da Constituição Federal. Só que aí, como aqui no Brasil esses conceitos todos, eles demoram um pouco para serem implementados, a gente teve aí um lapso temporal bem significativo na implantação desse princípio da transparência e na consciência pública da necessidade de nós apresentarmos todas as informações que são públicas de receita e de despesa para toda a sociedade. Vejam só como é que isso acontece ao longo do tempo, por isso que eu coloquei todas essas informações aí do lado para vocês verem. Embora já a Constituição de 88 trouxesse o princípio da transparência orçamentária, no artigo 65, parágrafo 6º, só com a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, só no ano 2000 é que a gente vai ter uma lei infraconstitucional que vai meio que regular melhor essa questão da transparência orçamentária, que são os artigos 48 e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois disso, pessoal, a gente tem 9 anos para frente o princípio da publicidade orçamentária, que está lá também previsto originariamente desde o artigo 37 da Constituição Federal, e do 165, parágrafo 3º, e do 166, parágrafo 7º, implementado pela Lei Complementar 131 de 2009, que o que ela faz é alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal para prever a necessidade de criação desses portais da transparência, que é essa imagem que eu coloquei aqui do lado para vocês darem uma olhadinha. A ideia é que todas as receitas, todas as despesas fiquem sempre facilitadas de acesso a qualquer pessoa do povo, para facilitar o controle de todos os gastos públicos, não é? Aí a gente ainda tem, depois dessa Lei Complementar 131 de 2009, que fixa os prazos para a criação dos portais por todos os entes que compõem a federação, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, e agora, nesse ano, nós tivemos a edição da Lei 13.979 de 2020, artigo 4º, parágrafo 2º, que trata de medidas para enfrentamento da Covid-19, que ratifica, na verdade, todas essas regras de transparência orçamentária, publicidade orçamentária. O que essa lei faz é dizer assim, olha, pessoal, vocês aí no Brasil todo que estão gastando muito agora em razão da Covid, vocês precisam criar nos seus portais da transparência uma abazinha que destaque só despesas com a Covid, para ficar mais fácil de ser fiscalizado, né? Eu vou só mostrar para vocês agora, para a gente finalizar essa parte, como é que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará está fiscalizando agora essa
essa fase do Covid. Olha só, eles têm aqui o mural de licitações, vocês estão vendo aqui? Nesse mural de licitações, olha, e é bem aqui em novo, ó, tem licitações emergenciais. Então, vejam só. Aqui, eles abriram uma aba para que todos os municípios paraenses colocassem as suas licitações em tempos de Covid. E aqui a gente tem, no mural de licitações, ó, transparência, acessibilidade, informações e controles sociais, novas modalidades, ó, que é essa lei agora, 13.979 de 2020. E aí aqui a gente pode consultar, ó, todas os processos licitatórios realizados pelos municípios. Vocês estão vendo só? Qualquer pessoa do povo pode vir aqui e verificar. Se a gente clica nele, a gente vai ver todo o processo licitatório aqui. O que se trata, todos os documentos que envolvem o ato. Então, o portal do TCM é interessante de vocês olharem para ver como é que trata essa questão da dotação orçamentária também, porque ela está lá discriminada dentro desse mural de licitações, identificando parte a parte das despesas públicas que são realizadas pelos entes municipais, por todas as nossas 144 prefeituras do município do estado do Pará, dos municípios do estado do Pará. Então, é algo interessante de vocês consultarem depois para vocês terem uma ideia mais prática de como é que acontece tudo isso que eu falei um pouquinho agora para vocês dos nossos princípios financeiros. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho de como é que é a nossa Constituição Federal e a nossa estrutura infraconstitucional financeira, que é formada, de novo, sobretudo pela Lei 4.320 de 64 e pela Lei Complementar 101 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, organizam do ponto de vista principiológico, ou seja, das regras básicas de organização do nosso orçamento público, para que a gente possa, nos próximos vídeos, tratar especialmente das receitas e despesas públicas. Obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês, até o nosso próximo vídeo.